no cinema, né? Ele já vinha de uma carreira na fotografia, na direção de fotografia, de filmes, e é uma estreia, assim, iluminada. Eu sei que aí é uma questão, né, subjetiva a gosto, mas eu acho um filme... Primeiro que ele se comunica como um filme deve se comunicar, ele se comunica com imagens, né? Ele tem uma história, ele tem uma... e a história dele, através da maneira como o diretor manipula, escolhe, decupa, né, as imagens, é soberbo. Dificilmente você vai encontrar em algum filme um pôr do sol tão bem filmado, um nascer do sol tão bem filmado, a maneira como ele captura os animais que foram todos em cena, e de uma forma muito naturalista. Esse filme de Nicholas Roeg, ele abre, é um dos primeiros filmes que falam sobre a Austrália. Até então, não tinha um filme falando sobre The Wilderness, né? A Austrália como esse local quase mítico, né? Não havia filme sobre aborígenes, essa ainda não era algo explorado no cinema. E o Nicholas, ele faz um filme que, a despeito de não ter dinheiro australiano, e a produção dele ser uma produção tecnicamente americana, mas assim, mas até hoje é tido como um dos primeiros grandes filmes australianos. Ele ficou conhecido como um grande filme australiano porque foi talvez o primeiro que tenha tentado, que tenha conseguido retratar a Austrália de uma forma fílmica, como nunca antes. E, assim, abordando de uma forma... E vem o que eu acho genial no filme, né? Eu já tinha colocado as imagens, a maneira como o Nicholas ele filma a natureza. Tudo está muito bem colocado. Isso claramente vem do background dele como fotógrafo. Mas eu acho que os temas que ele aborda no filme são excepcionais e por isso o filme envelheceu tão bem e talvez o filme nunca vai envelhecer. É um road movie, também é um coming of age movie, né? Um filme sobre a adolescência, né? O Walkabout é sobre o crescer, sobre ultrapassar, né, a linha da criança para o adulto, e o filme explora isso de forma brilhante. Assim, é um filme que tem muita tensão sexual, mas não é barata, não é algo vulgarizado. E a dicotomia que ele faz entre a Austrália que está se industrializando, o mundo moderno. O início do filme, inclusive, é maravilhoso, porque lembra um pouco de Jacques Tati, com as pessoas andando, esses animais humanos andando. E a maneira como ele vai fazer uma justaposição disso para uma família, né? Uma família que claramente é uma família disfuncional e acaba indo para a selva. E ele vai fazer a justaposição disso para a selva, né? A selva que eu digo, o deserto, e você tem uma outra dinâmica, outras criaturas que não são as humanas, e as humanas tentando se, se manter ali de uma forma brutal nesse equilíbrio, é genial. Você tem pequenos detalhes como o coro, existe uma música no início do filme, que é uma música aborígene, vai tocando ao fundo enquanto passa a cidade, e quando eles estão no deserto, tocam uma música tipicamente cristã, com coro cristão, tudo. Então, assim, é fabuloso essa dicotomia mesmo, né, da cidade com o deserto, e ele não faz ele não romanciza aquele modo de vida do aborígene, né? A maneira como os aborígenes vivem, a selva, aquilo é perigoso, aquilo é mortal. Não há uma romantização disso, não há todo mundo aqui é o Rei Leão, Hakuna Matata, não, há um senso de perigo, há um senso de morte, há um senso de desespero mesmo. E é um desespero que aquele menino aborígene também tem quando ele vê que a maneira que ele conhece, né, a vida que ele conhece, está aos poucos sendo ameaçada. Para ele é chocante ver o búfalo. Ele mata vários animais no filme, mas ver o búfalo morrendo daquela maneira, para ele é assoberbante. Ele ser rejeitado pela menina, que claramente não consegue se comunicar com ele, é massa isso, porque o menino se comunica com ele todo o filme. Língua não é uma barreira, ela não, ela se recusa, ela coloca aquela coisa mais colonialista,
né, ela nega muito a clara atração sexual que ela tem por ele, e esse tema da incomunicabilidade no filme, né, a insuportabilidade dessa incomunicabilidade se torna muito pungente na morte dele, né, quando ele se mata. E o final, em que ela faz aquela reminiscência sobre o que poderia ter sido e o que não foi, é fantástico, né? Assim, aquela lembrança. A maneira como o filme picota no seu decorrer, quando tem as cenas de morte de animais que são brutais, mas que o diretor claramente diz assim, não, antes de você se chocar, a gente faz a mesma coisa. E ele corta para a cena da gente cortando a carne, né, na nossa casa. É isso, é um filme sobre essa eterna dicotomia entre a evolução humana, né, de onde nós viemos, a evolução, se há um meio termo em relação a isso, se a nossa selvageria, entre aspas, e a nossa modernidade, se elas algum dia vão ser reconciliáveis, se algum dia a gente vai se reconectar, e embalado num filme de uma fotografia, talvez uma das únicas do cinema. E é isso. Nossa. Se eu puder só complementar um pouquinho os dois contrapontos que o Gianfranco levantou aqui. Primeiro, ele mata os animais, mas só pela necessidade. Você vê que ele só caça, ele só caça. E quando ele vê realmente os outros, eles não estão caçando, os outros estão matando ali por esporte, por prazer. E ele não consegue entender aquilo, porque ele percebe que o que estão fazendo não há necessidade, entende? Quer dizer, tem isso também. E o outro contraponto é justamente esse. A cena final é maravilhosa, né? Porque ela fica se retraindo o filme inteiro, né? E tem aquela cena dele finalmente fazendo aquela dança. Tem uma hora que o negócio assim, parece que ele está no cio, né? Que eles se pintam para fazer aquele ritual todo, né? E ela não quer saber, não quer saber. Aliás, da Jenny Agutter eu vou falar daqui a pouco, 19 aninhos aí, ela fez muitas outras coisas depois. Mas no Você final... não vai falar do momento Lagoa Azul, não? Não, exatamente. Não, não, o momento Lagoa Azul é o seguinte, é a coisa, é a pureza. Quer dizer, ele ressalta ali ela nadando, porque é uma coisa assim que você fica imaginando, né? É uma pureza meio inalcançável, distante com relação ao rapaz selvagem. Agora, no final, aquela cena é a imaginação dela do que como poderia ter sido, né? Porque ela volta a repensar com o que se passou e como ela agiu e como poderia ter sido se ela tivesse agido diferente. Entende? Porque aquela cena que aparece no final nunca existiu, tá na imaginação dela. Então ela fica imaginando como é que seria. Quer dizer, essa vida que eu tenho agora, apesar dos sofrimentos que eu passei quando eu estava lá, se chama Outback. A Austrália é um país completamente sui generis, é uma coisa impressionante. Eles têm essa coisa dos aborígenes que é muito resolvida. A história da Austrália, pela própria fundação do país em si, já é problemático, entende? Então existe muita história, é uma riqueza de história e de cultura impressionante, sabe? Isso que também que o Gianfranco comentou, eu queria trazer aqui, porque esse filme é anterior à série de filmes que o Peter Weir fez, que é um diretor australiano. É interessante, porque o Nicholas Roeg não é australiano, ele é inglês, né? Então ele foi... Quando eu comecei a ver australiano, o Nicholas Roeg, eu falei, peraí, eu tô com... Não, ele é inglês mesmo, então, não sei o que. Aí eu lembrei, pô, será que ele foi lá e deu uma de Bee Gees? E largou a Inglaterra e foi lá para a Austrália? Entende? Quer dizer, muito interessante isso. Mas eu queria só comentar com vocês que... Ter uma de Bee Gees é ótimo, né? Então, que na primeira metade, da primeira metade para a segunda metade da década de 70, Peter Weir, que é um diretor australiano, começou a fazer filmes maravilhosos. Eu não sei como é que é o título aí, Os Carros que Comem Paris, a Grande Onda, com Richard Chamberlain, um filme incrível chamado Picnic at Hanging Montanha Rock. Encantada. É impressionante, todos esses Piquenique filmes. na Montanha Encantada. É.
todos esses filmes do período eu recomendo e dá para entender melhor exatamente a história, a riqueza da cultura. E tem muito disso, né? Quer dizer, nem até hoje, quer dizer, não sei se vocês conhecem música, eles têm eu assisti recentemente um show do Midnight Oil que sempre fala, é um grupo de rock, e as músicas deles são muito engajadas, e eles contam, eles próprios dizem o que que a gente está fazendo aqui, o que que nós fizemos aqui com esse país, porque os aborígenes ainda existem, porque existe essa área toda árida. Na verdade, é uma mescla de aridez com tropical, que é bastante explorado. Mais É da muito Austrália grande, né, cara? é inóspita, é inóspita. A maior parte da Austrália é tudo concentrado mais na costa, Melbourne, Sydney, Adelaide e Canberra, tudo, mas essa parte de Outback é uma coisa impressionante. E, pô, pegar ele foi bastante feliz pegar uma história assim dentro desse país, tudo, e tem uma série de referências, sabe? O começo só, o que que acontece com aquele pai, o que que aconteceu e tal. Para um filme, é engraçado, o Gianfranco falou, é um dos primeiros filmes dele, né? Acho que é o segundo. O primeiro É o filme. primeiro longa dele, porque ele já tinha, exatamente. E o que que você faz? Você faz o que você quiser, sabe? Porque não é, você não tem ponto, você não tem medida, entende? Quer dizer, ele foi lá e colocou tudo. É um De filme que quando é esse filme? 1970. E aí que tá. Depois você vê a coisa. Ele é um diretor excepcional, eu gosto muito do Nicolas Rose, mas depois, quando você começa a criar carreira, você começa a criar um certo estilo, mas você fica naquele estilo, na coisa que você vai criando, você fica fazendo a coisa do teu jeito. Ali ele não tinha, ele estava descobrindo ainda qual seria. E é muito, muito bacana isso dele. Ele fez praticamente o que ele queria com esse filme. Eu acho fabuloso. Uma grande surpresa que eu nunca tinha Não, assistido. vocês dois adoraram, pelo visto. E o resto do povo? Porque eu realmente tem muita coisa que eu gostei desse filme, de verdade. Aliás, eu acho surpreendentemente, eu não dormi. Então já é um. Não, Já é é muita coisa, verdade. Ricardo, já é muita coisa. Você concorda, Jô? Você já sabe, você já me viu falar de filme aqui um monte, tá certo? Esse é o tipo do filme que eu ia dormir. Típico, assim. Mas, pô, eu gostei das fotos, eu gostei do momento Lagoa Azul, lá da menina dançando, assim, nadando. A história da diferença do. Eu achei muito legal essa história que vocês falaram, a incomunicabilidade. Aquela coisa do choque civilização, assim, da diferença, aquilo foi muito legal. Isso aí eu realmente achei muito legal. Isso que eu estava perguntando de quando é, porque aquela coisa dos aviões passando, porque tinha, né, não era lá que tinha aquela história do como era? O cargo cult, que os caras faziam os aviões de palha e ficavam adorando, porque os aviões jogavam comida de vez em quando, remédio, alguma coisa assim. Tinha essa história na Austrália. E é muito legal, isso eu gostei. Agora, não sei, queria ver o resto aí, o que achou. Bela, liga o som. Bem, eu amei o filme, né, Jean? Eu Ah, que acho, coisa boa, Flores. acho que Fico é um dos feliz. filmes que eu mais gostei, desde que Que achei bom. Eu fico tão feliz. Não, e foi bem surpreendente. Eu achava que ia ser interessante, né, vendo aquele negócio do Belas Artes, mas foi muito mais interessante do que eu pensei. E prende você do começo ao fim, né? Desde o início, com aquele drama ali daquele homem que enlouquece, né? Quase mata os filhos. Então, é muito impressionante também como a menina consegue se manter bem inglesa, né? Bem, ela consegue, né? Até esconder, tentar proteger o irmão. É bem interessante mesmo. Isso chama muita atenção, né? Ela não É um perde o foco. paralelo, né? Ali para ela, é o ritual que o aborígene, o menino está sofrendo, de ser colocado, né, Uhum. indefeso no deserto. Ela está sofrendo aquele ritual ali. É muito Uhum. interessante aquela família estranha, né, afastada, disfuncional, o que acontece com o pai dela. É curioso porque como o filme não dá uma explicação para isso, pode ser qualquer coisa. Mas o que fica é que é um teste, né? É uma situação extrema.
Só tem uma hora que não sei também, quando o menino disse que fica com o nariz vermelho quando bebe, não sei, eu ainda pensei, será que ele era um alcoólatra? Mas aquilo ali é um louco, né? Não era uma, É um sei surto, lá, parece ser ele um surto pirou, mesmo. surtou, surtou. E aí eu acho que tudo é bonito, né? Chama muita atenção, realmente, essa coisa, como é que eles conseguem se comunicar com o menino, né? É muito legal. Eu amei, Jean. Acho que foi um dos filmes que eu mais gostei. Adorei. E a fotografia, né? É muito legal, né? Dá os close, assim, você vê bem, né? Aquela coisa, tudo muito perfeito. Amei. Vamos escutar os outros aí, né? Ninguém vai falar nada, não acredito. Ou detestaram. Eu achei assim a Alexandre. fotografia absolutamente deslumbrante, né? É incrível. E tem tem aquele pessoal lá que não sei se pesquisadores ali, também não fica muito claro o que eles estão fazendo ali. E aqueles outros que estão fazendo parece uns bibelôs, uma coisa. Quer dizer, me parece que aí é o branco meio que escravizando os outros, né? Porque diz assim, olha, não vou Isso, embora não, né? Então isso. tem E é por isso que o rapaz aborígene, ele vê e ele não avisa aos meninos, porque ele sabe que aquele é um local de escravização. Exato. Então aparece bem esse choque cultural, né, que vocês falaram aí, bem claro. Mas o filme é lindo, maravilhoso, realmente. Fale, Luísa. Oi. Então, eu também gostei muitíssimo do filme, fiquei impactada do começo ao fim. E o que eu achei muito interessante foi perceber como que as crianças foram se rendendo às coisas selvagens, né? Aquele momento que eles estão dormindo, aquelas serpentes passam por cima deles, e eles nem, né? Eu falei, nossa, e as outras coisas, eles vão se submetendo às dificuldades, às dunas, à areia, né? E aí, quando o menino chega, assim, naquele momento tão cruciante que parecia que não ia mais ter jeito, né? Que a água tinha acabado e chega aquele menino como salvação, né? E eles também se rendem à ajuda do menino, e o menino também vai se rendendo como eles se comunicam, como eles conseguem se comunicar. Eu acho que não tem tanta incomunicabilidade assim, não. Eu percebi que, assim, eu sou professora de línguas, então, assim, eu fiquei pensando como que eles conseguiram falar um com o outro através das culturas que foram se entrelaçando. Eu achei muito bonito. A Heloísa, fotografia é maravilhosa. quando eu falei da incomunicabilidade, especificamente, eu acho que o filme faz um ponto sobre isso, até com um pequeno diálogo entre ela e ele. O menino, ele se integra totalmente a tentar se A comunicar com o criança, outro, né? a criança. É uma criança. Ela por uma série de razões é, de quem ela é, da estrutura colonizatória, do fato dela ser uma menina, né? E o fato Isso, de que há uma tensão. adolescente, Isso, e o fato de que cheia há de uma desejo tensão. pelo rapaz. Exatamente. Então, ela sempre coloca uma barreira de comunicação. Tanto é que ela pergunta ao menino, ela pergunta o que é que ele está dizendo. Fale com ele. Ela se coloca nessa posição. E é interessante porque essa postura dela fala muito no filme, fala muito sobre a Austrália, né? Fala muito sobre o processo que a Austrália passou de colonização, fala muito sobre o preconceito ainda com o povo aborígene na Austrália. Eu acho que essa maneira singela, né, no filme, de colocar essa dificuldade dela, da personagem dela, e que no final ela vai lamentar claramente, né, de que ela não cedeu aquilo. É curioso, porque claramente eles têm uma tensão sexual. É muito bonito, inclusive. Sim, É sim. muito bonito como o Nicholas Roeg, é porque há uma... Muito bem colocado. Isso, é muito difícil você falar de sexualidade adolescente, sexualidade nessa fase, sem parecer sem estar explorando, sem
ser inadequado. Ele faz de uma forma muito impressionante. Eu não tinha visto esse filme. Quando eu vi agora, eu fiquei, hoje de manhã, eu fiquei, puxa vida, como é delicado, como é cuidadoso, né? Como ele tem uma É. preocupação nisso. E eu acrescentaria, Jean, que até mesmo quando ele mostra as outras cenas daqueles outros brancos que estão lá na pesquisa, sei lá, Como é uma também sexualização... Isso. Exatamente. como É um é delicado contraste. o jeito que ele... É, Não é aquela coisa explícita, não é aquela coisa... É Não, justamente, é, é isso. justamente É. isso, Heloísa, muito bem colocado. Primeiro que você falou que você é professora de linguagem, as crianças são desprovidas de vícios, e o menino, logo de cara, ele vê que o rapaz não entende o que ele está falando, ele tenta, existe a linguagem do corpo, né? Então ele tenta Sim, mostrar sim. sem usar de uma linguagem verbal. Mas tudo isso que vocês estão colocando aí, volta de novo àquele contraponto. Você vê que o filme demora em colocar qualquer outra cena que não seja deles, porque É. você faz uma viagem com eles sobre um local desconhecido. Então, tem toda a parte da adaptação deles a um ambiente completamente desconhecido. E justamente porque eles serem jovens e não terem aqueles vícios, aquelas coisas de você de querer impor a sua vontade, como é do colonizador, tudo, que depois aparece um pouco mais tarde, você tem o contraponto de a sensualidade dos dois ali, os dois jovens, a menina e o rapaz, e depois ele mostra uma cena, você chega e fala, mas o que é aquela cena? Aquela cena é justamente o contraponto de tentar mostrar como é que os adultos se comportam numa situação semelhante, mesmo dentro do mesmo ambiente. Os caras não querem Exato. saber o que eles estão fazendo ali. Eles estão olhando para a mulher lá que está com um decote, que está cruzando as pernas, entende? Eles não querem saber de outra coisa. E esse é o grande contraponto de você ter a juventude que se adapta melhor, entende? Mesmo num ambiente desconhecido, e aquela coisa dos caçadores, não são nem caçadores, são exploradores, sei lá, e a civilização toda. Então, quer dizer, essa coisa de aparecer só depois aquelas imagens representativas são justamente isso. Olha, eles estão vivendo uma jornada que é difícil, que é um local desconhecido, mas eles são jovens, eles estão aprendendo aos poucos. Enquanto que nós, num mesmo ambiente, agimos de forma completamente diferente e exploratória, que, quem sabe, não é a mais indicada, né? É. E Inclusive, ela, quando ela encontra aquele senhor lá naquele barracão, né? E fica todo bravo porque o menino está pegando sei lá o que, uma lata, não sei o que é que ele estava mexendo, e enquanto que eles estavam, né, meio que invadindo o espaço selvagem todo o tempo, e o aborígene em nenhum momento teve Isso. aquela atitude, né? Então é muito incrível esse coisas da civilização, desse avanço que essas crianças fizeram na civilização e de repente mostrar o oposto na natureza, no modo selvagem de ser, né? Enfim, é um filme para se falar muitas horas. ô Tieme, fala, Tieme, vamos. Oi. Uma cena que eu gostei muito foi aquela em que eles estão subindo na árvore, falando sobre essa forma diferente, né, de falar de erotismo. Que eles estão subindo na árvore, o menininho sobe na árvore, depois a menininha e o aborígene ajuda. Em contraponto, os aborígenes estão brincando com o carro O carro queimado. queimado. Então faz esse contraponto, né, que para os dois aquele era diversão, Isso. para a menina e a cena deles assim em cima da árvore, a menina tal, e aí tem um tronco, né? Um tronco que fica assim, então assim, eu achei uma facada, assim, é de uma delicadeza, né? De uma beleza. E o aborígene, quando ele chega, também ele é muito generoso, né? Você viu como ele é generoso? Ele chega e é pedido para ele água, ele vai, e aí ele vai ajudando, é de uma generosidade, ele compreende qual a necessidade daqueles dois e vai, e é muito bonito aqui. Uma coisa que também eu achei interessante foi a reação da menina em relação à morte, porque ela sabe que o pai dela morreu, e ela agiu, e quando ela vê que o aborígene, né, se mata ali, que ela viu o corpo também, ela tem uma reação assim, como diz, toca o barco, né? Ela vai, vida que segue, ela vamos para a estrada.
aquilo também me chamou bastante atenção, assim, a forma como ela lidou com aquelas duas mortes, né? Que ela teve que fazer, ela estava com aquele irmãozinho pequeno e nos dois momentos ela tinha que tocar a vida, ir para frente, né? Isso que Ela foi me ficando impressionou. calejada aos poucos, não é? Mas talvez ela já tivesse alguma ideia, né? Quando ela viu o pai fazendo aquilo, sei lá, se fosse outra pessoa, acho que ia enlouquecer, né? E ela meio que, talvez ela já tivesse, se a família era disfuncional, talvez ela já tivesse uma ideia que o pai dela tivesse meio É louco, uma né? personagem muito interessante, a personagem dela, porque A ela menina. tem, a menina, porque ela tem esse mistério, né? Aquela família tem algo que era disfuncional realmente. E ela tem essa postura fechada, né? Jaded, né? Em inglês tem essa palavra que eu gosto muito. Ela é assim, ela apenas funciona, né? Ela reage, ela vai em frente, né? Ela segue em frente diante dessas situações. E muito para proteger o irmão dela, né? Assim, o menino aparece como essa força de levá-la, mas é uma personagem muito, muito interessante. E é isso que é legal no cinema, assim, porque às vezes o menos é mais. Você não precisa, às vezes, numa atuação ou no roteiro, você colocar grandes Mas textos. tem uma coisa, já que você comentou Oi. uma vez que eu gostei desse filme, que tem a ver com esse filme, com essa história, é que é aquela coisa minimalista geral, né? Você não precisa explicar muito, tá certo? A Sim, vida real não tem isso, explicação para tudo, não tem nada. É uma exatamente. coisa que não ofende a sua inteligência, né, cara? Porque quando você Exatamente. começa a explicar muito também, né? Fica Exato, aquela exato. coisa meio americana, sabe? Aquela coisa, aquele jeito de contar americano, que tem que Perfeito. explicar tudo. E essa indagação que TM está trazendo é uma indagação que vem do que foi posto à personagem e que é uma indagação muito mais interessante, porque ela é assim, né? O que tá, essas tragédias sucessivas na vida dela, de quem ela se torna com naquela cena final, né? O que ela anseia de vida. Isso, assim, grandes cinemas fazem essas colocações sem dizer muita coisa, assim, é muito potente. Mas sabe uma Eu, coisa não, que... eu ia Peraí, dizer, diga. diga. Tá, Não, me chamou você a manda. atenção vocês falando aqui, porque tem uma situação de uma família que eu conheço que sempre foi bem disfuncional e é uma pessoa assim que era bem próxima a gente e me impressiona muito a frieza hoje do menino, que hoje deve ter uns 30 e poucos anos, em várias situações. Ele é extremamente frio, né? Uma pessoa que a gente conviveu de criança, dentro de uma família assim louca, e aí agora eu estou fazendo esse paralelo, né? Porque realmente eles criam talvez uma forma de se proteger e ser totalmente indiferente, né? Lembrou exatamente, depois eu te digo, Ricardo, quem é, né? Porque eu não vou falar. Tá, eu ia comentar outra coisa, que nada a ver com isso, mas assim, que é a história de cinema australiano. Acho que foi o Jean que comentou que esse foi a primeira vez que apareceu a Austrália no cinema. A Não, Austrália. assim, dessa forma como um personagem, digamos assim, né? Tá. Não, porque as minhas referências de cinema, falando de Austrália, cara, sabe quais são? Crocodilo Dundee, tá certo? E Mad Max. Tá certo? Essas são as minhas referências de filme australiano, coisa com a Tá. Austrália. Ricardo, Essas então duas. anota aí Peter Weir, Hum. Weir, e confira, porque ali esse exemplo que você deu não são muito bons, me desculpe, mas Peter Weir para mim é o maior diretor australiano. Aliás, o George Miller também é ótimo, mas George Miller fez várias coisas diferentes. Milton, bota no grupo depois essas dicas, né, para o Tá pessoal. bom, falando em dicas, então, TM, só para complementar. só um minutinho, Newton. TM quer terminar o raciocínio dela, porque Cadê? a gente Cadê, começou a gente? falar. É que a gente atravessou. E TM, como uma boa TM, japonesa, né? Não, terminei. Terminei. Agradeço o comentário de vocês. Obrigada. inclusive um prazer tê-la aqui, viu, TM? Eu tava com saudade de você. Pois é, eu também. Eu assisti Depois dos Aposentos, eu vi todo o vídeo do comentário, dos papos, e assisti o documentário. Hoje eu estou aqui de presente com vocês. Um Está prazer. muito bom.
Mas, você pode falar o que você quiser, Nilton, mas Crocodilo Dundee é ótimo. Legal. Eu adorei. Assim, Então, eu e a eu turma passo do depois lá no Patrocínio grupo. também. A Hã? Jane Gutter, eu sempre conheci ela, não conheci esse filme. Ela tá maravilhosa aí. Ela fez depois o Lobisomem Americano em Londres. Que acho que o Jean-Franco já Ela é Nossa! falou. enfermeira, né? Ela é Exatamente. enfermeira. O Jean-Franco já falou um montão desse filme aí esses dias, é incrível. Que Logan's Run, coincidência, né? Tava falando dele. Logan's Run com Michael York. Como é que é o título? Você lembra, Jean-Franco? Aquela ficção científica. Não, eu só conheço por Logan's, eu Eu só conheço passo como para Logan's vocês Run. também. Ela fez ecos. Ela até apareceu nos Vingadores recentemente, né? Acredito nisso. Agora, do Nicholas Roeg, ele fez pelo menos 2 grandes filmes. Eu não acredito que logo depois desse filme ele fez, esse eu lembro o título em português, Inverno de Sangue em Veneza. Esse filme é incrível. Não vou falar nada. Esse filme é demais. Vocês têm que assistir, que é um dos filmes mais impressionantes de drama, de suspense que eu já assisti. E ele fez também com David Bowie, O Homem que Caiu na Terra, que agora virou um seriado aqui. Está passando, acho que na Amazon Prime, não é isso? Não sei onde é que está passando. Mas Sim. é outro filme muito bom também. Eu recomendo. Eu boto lá no grupo, o Flores. Baby, liga o som, senão você fala e ninguém discute. Eu acho que Alexandre quer falar, abriu o microfone. Obrigada, Nil. Não, eu estou fascinado com a discussão aqui. Deixa eu ver o que eu posso falar do que eu achei. Eu vi o filme ontem, eu consegui, pelo Criterion, aqui. Inclusive, Nilton, eu vi uma reportagem com a Julie, na verdade, ela tinha 16 anos quando fez esse filme. E ia fazer 18 quando o filme foi para Cannes. E ela estava contando a experiência com o ator, né, o David Gulpilil, É isso, eu também acho que é assim. e que gostou muito da experiência de trabalhar com ele, que ele era artista também, mas a primeira vez que participava de filme, ele era dançarino, se não me engano, e que parece que interagiam muito no setting, mas que também não tinha como conversar. Parece que ele não falava muito inglês ainda, na época, e depois apareceu em vários outros filmes. E a outra, o outro comentário geral é que, sim, eu adorei o filme de cabeça a cabeça, é essa história de superposição, né, desses dois mundos. E a outra coisa que eu achei interessante também é que os dois meninos não são australianos, né, são britânicos que vão viver na Austrália, que é ainda mais um nível de separação, né, do contexto australiano ali. E sim, né, nessa sequência de contraposições, a gente vê em vários momentos, né, os artifícios que o Nicholas Roeg usa, né, para fazer o contraste, né, os pesquisadores lá no Outback, antes da cena lá do paraíso, né, dela nadando no lago, para fazer justamente esse contraste entre a inocência e o laço, como é que a gente chama em português? Enfim, Fala em inglês mesmo. Você fala inglês e a gente dá um jeito aqui, Alexandre. A comunicação acontece. Pois é. Pô, cara, o cara consegue falar, um aborígene consegue falar com a menina e tu não consegue falar. Não é? Só um Sim, detalhe, não, dá uma licença, Alexandre. Antes que eu esqueça, Ricardo, não é a cena Lagoa Azul aí, porque esse filme é muito anterior. Lagoa Azul que tem uma cena Cena, da tá longa bom. caminhada Não, lá. mas eu estava falando Exato. sobre aquela história daquela menina pelada, nadando, aquela coisa ali que falei assim, nossa, de novo não.
Mas é um arquétipo de paraíso, é arquetípico essa imagem. Aí que está, não existia o arquétipo em 1970. Não, ele tornou o arquétipo, né? Ele Exatamente. criou o arquétipo. Alexandre, continue. Sim, não, e falando das justaposições, né, eu gostei também do que comentaste, Jean, ele caçando e matando o canguru, com a justaposição do açougueiro cortando costelas de porco e por aí vai, né? As músicas, né, a contraposição, a cena da cidade com o tráfego, as pessoas, e aí tocando a música aborígene, e depois eles vão para o Outback, e tem a música cristã, né? Música sacra, e as crianças, né, cantando, coro de crianças. E por aí vai. O único outro comentário, que a gente estava falando de história também, me pareceu que esse era um dos primeiros filmes também do que chamavam da nova onda australiana. Sim. E nessa época, no final dos anos 60 e nos anos 70, vários países estavam passando por essas novas ondas, no cinema novo no Brasil. Se não me engano, em 71 saiu o Deus e o Diabo, Terra do Sol, do Glauber Rocha, né, o cinema novo brasileiro. Então era essa época aí que E que você vê, é um comentário muito pertinente, Alexandre, porque essas novas ondas, elas têm algo em comum, que é essa tentativa naturalista, digamos assim. Há muito estilo, né? Há muito exercício estilístico, mas dentro disso há uma tentativa naturalista de representar situações. Aqui você tem mortes, né? Você tem coisas assim brutais, misturado com cenas de muita beleza. Então, assim, é bem dentro dessas novas ondas, né, que estavam passando pelo mundo. Sim, sim. E o último comentário é que parece que a história é baseada num livro, então eu fiquei curioso de ler o livro, que deve ter uma porção de outras de coisas a mais. circunstâncias, de coisas a mais, né, sobre os personagens da família, porque a família não fica só aquele... Não, cara, aquela cena da mãe, no começo, ouvindo o rádio, de lá de preparar, aquele negócio, bota o bicho dentro de uma caixa, faz pelo buraquinho. Cara, que história. Se ele queria demonstrar maluquice, justificar a maluquice do cabo, estava ali, entendeu? Na verdade, você é bem colocado, você vê como as coisas são... Um grande diretor faz foreshadowings, né? Ele já dá algumas dicas de algumas coisas. Aquela frase do rádio resume muito bem essa estranheza que o filme vai colocar, no sentido de que é uma morte artificial, né? Você fazer aquilo ali com um pássaro, você pegar um ser vivo e você, para criar uma iguaria, você tornar aquilo uma iguaria gourmet, você prender numa caixa, ensinar como prender numa caixa, e você artificialmente empanturrar o pássaro para tornar ele uma iguaria, isso está totalmente desconectado com você sobreviver da comida, né? Você sobreviver da caça. Então, você já tem ali numa frase de rádio, numa receita, o diretor já resume um pouco do tema do filme, assim, do absurdo da humanidade, da modernidade, digamos assim, né? Em que você submete um animal a uma crueldade desnecessária por um prazer efêmero da comida. Nunca mais. Você acabou de perder o presente que você ia ganhar, porque o livro que Newton mandou para você está aqui, né? Mas você ia ganhar uma latinha de foie gras, não vai ganhar mais. Não vai. Pois é. É mentira dele, já. Mas é curioso, porque é interessante, porque o filme ele tem esses comentários, mas eu acho que um dos grandes méritos desse filme, eu acho que é por isso que ele vai continuar sendo tão relevante, é que ele não faz o olho, a maneira como ele filma, né, a maneira como ele faz essas justaposições de coisas que simplesmente existem. Ele, como diretor, ele não faz um comentário sobre isso. Quem está fazendo um comentário sobre isso somos nós, entendeu? Ele guia uma narrativa visual de contrapontos, como a Alexandre colocou, e ele diz, olha, assim, viver como um aborígene tem coisas difíceis. Viver viver integrado com a natureza não é uma coisa fácil, né? Não é um romance. Viver em cidade tem suas conveniências, mas também isso
nos torna imunes a essas questões humanas, desse vazio existencial. Então, assim, é muito legal porque ele coloca que o que une aqueles humanos é justamente sua própria humanidade, né? É de você tentar sobreviver em ambientes, você passar pelo seu walkabout, né? Você conseguir superar as suas suas provas, né? De vida. E assim, eu acho isso a maneira como ele faz, como ele constrói isso no filme, genial mesmo. Porque podia virar só um libelo assim ecológico, né? Uma coisa assim mais Ô, Jean, pouco. você lembra daquele filme da garrafa de Coca-Cola que cai no meio da África? Sim, Como era o nome daquele filme? estão os deuses loucos. É uma coisa assim, estariam os deuses loucos, é algo assim. Muito famoso também, e fez muito. E há Não, sempre porque uma comparação. aquele filme também tinha essa pegada, né? Aquela história do cara achar a garrafa Coca-Cola, levar para não sei para onde, a jornada toda e tarará. É muito interessante. Alexandre, você terminou, meu querido? Eu lhe atravessei de novo. Não, tá ótimo. O único outro comentário que eu queria fazer é que a outra época do cinema australiano que eu lembro era dos anos 90, a Priscila, Rainha do Deserto, que também Sim, é verdade. É verdade. Foi um revival da Priscila. Austrália. Isso. Não, Priscila é nota 1000, né, cara? Priscila realmente é muito legal. O casamento de Muriel. O Casamento de Muriel, fantástico também. Qual é o Inclusive, é Casamento de curioso você Muriel? comentar esses filmes, porque quando esses filmes foram lançados, todos os críticos que conheciam o cinema australiano, todo mundo lembrava, todo mundo começava a comentar. E Walkabout, se você não conhece o Walkabout, se você não conhece Peter Weir, vão conhecer. Se comentava muito sobre isso. Sim, sim. E o único outro também, era meio tolinho, mas eu achei muito, muito simpático, era Simply Ballroom, que era sobre esse universo de dança de salão, né? De competição. Então, intrigas, né, de uma família que queria... Eu não sei se vocês conhecem o filme, em inglês é Simply Ballroom. E era uma comédia, mas em torno desse universo de drama e comédia, né? Esse universo de dança de salão competitiva e é por aí. Também é australiano, mas, enfim, só lembrando de Austrália e filmes australianos. Eu paro por aqui, deixar os outros falarem também. Não, mas esse eu não me lembro, esse aí que você falou. Aliás, não sei porque cargas d'água, eu fui procurar o Casamento de Muriel lá para ver o que era, para ver o que me lembrava o que era o filme, aqui do lado. E sabe o que me apareceu, cara? Um filme que não tem nada, eu não sei qual foi a ligação que o Google fez, mas junto com esse veio o Barato de Grace. Vocês lembram desse filme? Que é um filme hilário. Lembro sim. Agora, qual é a relação de Barato de Grace com o Casamento de Muriel? Eu gostaria que alguém me explicasse, porque eu realmente não entendi. Jean, não tem uma versão brasileira do IMDb aí, não? Com os títulos do IMDb, do não? IMDb. Eu acho que... É só em inglês? Se tem uma versão... Tem inglês, mas ele traduz automaticamente já, quando você entra no portal. Ah, tá. E pessoal, alguém mais quer comentar alguma coisa? Tem gente nova, eu acho que está um pouco inibida, mas aqui se fala qualquer coisa, viu? Não tem essa... Os especialistas aí ajudam a gente, mas a entender e a aprender um pouco, mas todo comentário aqui é válido. Onde está a Márcia? Onde está Pois o é, ela entrou e saiu, né? entrou e Márcia saiu. entrou e saiu. Eu também estava esperando Márcia falar. Ok. Você, dá licença só, Alexandre, você mencionou um assunto meio perigoso aqui, porque o Street Ballroom é dirigido pelo Baz Luhrmann.
E o Baz Luhrmann aqui nesse grupo é persona não grata. Tá? Se você quer falar do Baz Luhrmann, eu e o Gianfranco vamos desligar o nosso microfone e não vamos participar. Ah, cara. É Ei, também. agora vocês vão explicar, porque eu não entendi, viu? Ok. É um ranço. Eu vou dar um pitaco É um ranço. e você completa, Gianfranco. É o seguinte, o Baz Luhrmann é um daqueles diretores que ele junta vários estilos e faz uma coisa meio pastiche, que não dá, você não consegue, é daquele diretor que você fala, qual é o estilo desse cara? Ele não tem estilo, ele é megalomaníaco, ele é, sabe? E não dá, para gente que lê, que assiste muito, que tenta analisar, a gente tenta buscar alguma coisa e falar, mas qual é a desse cara? Entende? Talvez seja o problema, ele é irreconhecível, eu acho. Gianfranco, fala. Não, um dia a gente usa aqui espaço para eu falar do meu ranço de Baz Luhrmann. Para Estou mim, curiosa para ver. a maluquice morreu em Godard, tá certo? Ali, o meu limite de maluquice é Godard, Buñuel, tá certo? Saura, até ali minha maluquice vai, tá certo? David Lynch. já Nós temos que assistir um David Lynch aqui, pô. Não, David Lynch eu não assisto, cara. Não, eu concordo que é muito legal a história. Olha, eu me lembro que eu fui assistir aquele A Estrada, não sei das quantas, lembra desse filme dele? A Perdição. Exatamente. Aí eu me lembro que quando a gente saiu do filme, tá filme chato, não sei o que, estava comentando, aí disse, você não entendeu. Assim, como eu não entendi? Você viu aquela cena que o cara cai de não sei aonde, cai na outra cena e não sei o que, vi. Então, eu digo, então pergunto eu, que diabo significava aquilo? O que diabo era aquilo? Tá certo? Tá, beleza. Mas, Ricardo, Agora eu vou dizer uma coisa. Entender filmes é algo superestimado. Já, tá bom. Não, Eu acho que quando concordo. você às vezes filme assim, não, mas é sério, eu tô falando isso como Não, assim, quem não, gosta você está falando, cara, a mesma coisa, que aí chegou o meu ex-cunhado, ex-marido de Paula, que é fotógrafo e tal, é mais ligado. Eu falei, cara, o legal do David Lynch, ele falou assim, uma cena, não lembro qual era daqueles filmes. Você não ficou tenso? Fiquei. Aquela cena tinha algum sentido, ela fazia algum... Como é que o cara faz você ficar tenso com uma coisa que é completamente absurda? Completamente absurda, que não tem nada a ver. Isso é que é legal pois do David Lynch. isso é cinema, né? É como aqui o que o Nicholas Ray ele faz várias sequências com contrapontos visuais. Ele não está dizendo nada, mas ele está contando. Estou falando, eu estou mostrando uma imagem. Essa imagem tem um signo e eu vou lhe mostrar uma outra imagem com outro signo e vocês vão fazer imediatamente uma análise mental. Vai criar um texto na sua cabeça, mas ele está mostrando só imagens. O cinema nasce como essa linguagem, entendeu? Assim, então, às vezes, a gente, quando coloca assim, esse filme não dizia nada, esse filme é só, né, do início ao fim, só imagens... Não, aí você está me lembrando não, só terminar o raciocínio. Aí você tem que... Você geralmente, quando é um bom diretor, né? Quando é um diretor ruim, não. Mas quando é um diretor que tem uma bagagem, você fica, não, mas espera aí, vamos tentar ver isso com outros olhos, porque geralmente há algo por trás daquela lógica, daquilo ali, né? Há algo por trás, algo calculado. Assim, bom cinema é isso. Até nos filmes mais gratuitos, nas coisas mais óbvias e tudo que você vê no quadro da tela de um filme tem razão de estar ali, entende? Porque tem até gente tem até gente... Um minuto, Ricardo, só um minuto, Ricardo, eu já vou falar com você. Porque tem gente olhando, porque tem o diretor, tem o fotógrafo, tem o responsável pelo som, mas tem alguém olhando, porque se de repente acontecer alguma coisa que não tá para entrar, alguém chega para o diretor e fala, olha, o que você acabou de filmar, apareceu uma mosquinha ali. Você quer aquela mosquinha no canto? Eu falo, não, aquela mosquinha não faz parte da cena que eu quero. Tira, vamos gravar de novo, vamos filmar de novo.
Agora, Ricardo, você me deixou muito intrigado agora, porque nós começamos a nossa conversa aqui, você virou e falou, porque não sei o que fica americano, que é aquela coisa que eles dão um negócio, eu gosto de dizer assim, muito mastigada, né? Que eles Não, explicam tudo. mas é. Exatamente. Agora, Mas eu vou tem te dizer... limite. Exato. Tem Não limite, tá tem, certo? não tem. Aí que tá. O Não, não tem cinema para é uma você, linguagem. brother. Eu Ricardo, não estou Ricardo, querendo limitar a mente do artista. Não ok, estou dizendo Ricardo, isso. O cara pode fazer o que quiser, agora não vai me ter como tudo bem. espectador. É só Agora, isso. agora você pode tentar traçar o seu próprio limite. Agora, cinema é Tentar uma traçar, linguagem não, né? visual que não tem limite. E eu vou te dizer já agora, e o Jean vai adorar esse meu comentário. Se você ainda não assistiu tudo em todo lugar ao mesmo tempo, você não Não pode vou assistir assistir. Eu tentei até que não assistir, já é. achei chatésimo. E aí que tá. Aqui eles mostram ali que o cinema não tem limite. Entende? Porque eu fico aqui, o Gianfranco já sabe que eu já comentei isso. Esse filme eu recomendo para todo mundo. Vocês vão odiar ou vocês vão adorar, mas vocês têm que assistir esse filme. Porque é o seguinte, esses dois caras, os Daniels, eles sentaram e começaram a falar, bom, a gente vai falar de o que pode acontecer. O que pode acontecer? Qualquer coisa pode acontecer. Então eu fico pensando, quando a gente começa a falar desse filme, eu vou e falo, deve ter sido uma delícia, e o Gianfranco vai concordar, deve ter sido uma delícia esses caras escreverem e bolando as coisas, falam, bom, agora vai ter essa cena, o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso. Não, vamos fazer isso. E a ideia mais maluca que existe. Cara, olha, uma boa, tá certo? Você está falando com um cara que foi assim que lê ficção, fantasia e tal, há 50 anos, 60 anos, sei lá, desde os 7 anos de idade. Então Bicho, faz a esse tua tipo de história não coleção. tem nem graça. Tá Então certo, faz a mais. tua coleção do que você vai ler depois dos 90, que eu sei que você tem umas coisas separadas. Não, aí já tem a lista. É Ulisses você vai ler, eu sei que você vai ler. Ulisses. Agora, gente, vamos fechar esse parênteses. Não, Alguém quer falar fechar, alguma coisa do filme? Tudo bem. Eu vou fechar o voltar segundo. Tá, o seguinte, eu vou fechar o seguinte parênteses. O limite que o Ricardo coloca, por exemplo, é com o David Lynch. Eu vou te dizer a história que é o David Lynch. O David Lynch faz os filmes dele, a maioria baseados em sonhos. E quando você sonha, todo mundo sonha. E você acorda e tenta lembrar do teu sonho. Aí você lembra do teu sonho e fala, o que é isso? Eu não entendo isso. Aí você tenta entender. Toda vez que eu sonho, eu viro para minha mulher e falo, olha, eu sonhei isso aqui, o que você acha? Aí a gente começa a discutir. E é cinematográfico. Você tentar fazer um sentido, entender os teus sonhos, é cinematográfico. E o David Lynch é um tal gênio que ele pegou os sonhos dele e botou nos filmes para a gente tentar entender o que são os sonhos dele. E é isso que eu queria colocar, Ricardo, mas me estendi, desculpa aí. Nada, foi ótimo. Mas agora vamos ver que alguém mais quer comentar alguma coisa? Ou Elvira está com a câmera ligada. Elvira? Vamos lá, Elvira, fala do filme. Vamos ouvi-la. Quer dizer, todo mundo já falou da fotografia, eu gostei demais. Senti também essa situação da tentativa de comunicação, né? Quer dizer, o menininho que conseguiu comunicar e a menina já estabeleceu um pouco de, não sei se é preconceito. Gostei demais do filme, achei fantástico e muito grata por estar aqui no grupo e adorei os comentários. Eu fico muito feliz quando a gente consegue passar um filme assim, e Florésia sabe que às vezes é sempre um risco passar... Assim, porque a gente, pelo menos quando a escolha passa por mim, né? Assim, eu não tenho muito interesse em trazer um filme, entre aspas, fácil. Assim. Eu acho que a provocação de cinema ela tem que ser feita de maneira muito profunda. Cinema é arte, né? Cinema é algo que existe para lhe dar modificar você um pouco. Você se modifica. Se você viu um filme e aquele filme lhe trouxe alguma coisa e você não vai levar nada para pensar sobre ele depois, sobre uma outra experiência, sobre quem você quem é você perante o mundo, assim, então ele não serve como arte, né? Ele serve como um produto pop, como
um cachorro quente que você come na rua. Mas, assim, às vezes a gente traz filmes realmente que... Às vezes eu fico... Esse filme é um pouco arriscado, né? Esse filme é um risco. Mas esses riscos, eu acho que valem a pena, porque mesmo quando você não gosta de um filme, você aprende muito sobre você com o filme que você não gosta. Né? Quais são seus limites, quais são seus limites de gosto. Eu acho isso muito interessante. E só para terminar, Ricardo, eu fico muito feliz quando traz assim, um filme que é um filme muito importante. Esse aqui é um filme que é muito falado. É um filme que aparece em listas, é um filme que é muito comentado por várias razões, e eu fico muito satisfeito quando eu escuto assim, eu vira Florésia, Alexandre, Heloísa falando assim, né? Ah, a Estela, eu gostei disso, eu gostei daquilo, eu fico muito satisfeito. Diga, Ricardo, que você não gostou. Mesmo que você não gostou, eu fico satisfeito também. Não, esse filme eu gostei. O que eu ia só fazer um comentário sobre a sua reverência com a arte, né? Assim, que é engraçado, assim. Porque eu olho para trás, bicho, e vejo aquele monte de bonequinho ali na tua prateleira. Eu falo, mas cadê a ligação da cabeça desse cara, né? Eu fico assim pensando aqui. Eu gosto de tudo, Ricardo. Eu sou uma pessoa extremamente Não, eu estou dizendo, é só o contraste da imagem. Ricardo, é por isso que eu embaço o meu background aqui, para você não ver nada que eu tenho atrás de mim. Não, mas assim, voltando à história de arte, tararau, e desse tipo do universo onírico, cara. Olha, sinceramente, eu prefiro 1000 vezes assistir Sandman ou ler Sandman, entendeu? Essa história. Se é para entrar nessa viagem maluca, ou aquele livro de George Orwell, que o cara, né, George Orwell, daquele maluco, como era o nome daquele cara? Philip K. Dick, que escreveu um livro que o cara sonhava, cada capítulo era, cada vez que ele dormia e sonhava, o mundo virava o sonho dele. Foi um dos livros mais difíceis que eu li na minha vida, porque era uma mudança tão brutal de um capítulo para outro. Kafka? Kafka? Não é Kafka, não. É um filme é o Philip K. Dick, aquele cara que fez... é o Philip K. Dick, do Blade Runner, é. E é por isso, Blade Ricardo, Runner, e é por isso que os contos de Philip são extremamente cinematográficos e foram adaptados à exaustão ao cinema. Mas tem um deles, cara, em particular, que não foi ainda, que eu fico pensando que ia ser um filmaço, que é Os Clãs da Lua de Alpha Centauri, né? Que é o seguinte, na burocracia interestelar, perderam um hospício. Esqueceram, certo? Aí voltam para o hospício, não sei quantas décadas depois, e a sociedade tinha se estruturado em torno das maluquices, né? Então, você tinha os políticos, que eram os paranoicos, os maníacos depressivos, Mandep, que eram os militares. Você tinha... Cara, assim, é impressionante. É uma obra... E, naquele tempo, eu estava lendo essas coisas de psicologia, psiquiatria, tal, não sei o quê. É impressionante como a profundidade que ele escreve, né? Porque assim, a caracterização, a história daquela maluquice servir numa sociedade que funcionava. Até o povo normal chegar lá, estava tudo bem. Chega o povo normal, esculhamba a bagunça, né? Esculhamba o coreto, né? Estava tudo organizadinho, né? Para quem não sabe, o Philip K. Dick é o autor do O Homem do Castelo Alto, é isso? Seriado da Amazon. Ele é o autor do Homem do Castelo Alto, não, tem muita coisa, né, bicho? Aquele filme com Tom Cruise, do cara que preveu o Minority crime que vai Report. acontecer. Não Sim. me lembro como é o nome. Minority Report. Minority Report, Total Recall. Total Recall. Total Recall é muito legal. Total Recall a história é fantástica. Aquela história do cara que depois, no fim, aparece assim, é exatamente o sonho que ele tinha comprado, né? Assim, pá! É muito legal, é muito legal. É bom.
E, Jean, sabe o que que eu estou achando engraçado? Você vê como é que ele está animado, né? Porque já estamos chegando 9 horas e ele ficou animado mesmo, porque ele é o primeiro a dizer Ele está não na quis ir hora, fazer vamos xixi, jantar. xixi, tem um xixi Vou também. fazer Ah, jantar, xixi, vou primeiro jantar. jantar. E até agora ele ficou tão animado com esse filme, Jean, que ele nem está querendo. Ei, mas eu acho que por hoje, né, a gente tá legal. Ah, mas agora que eu ia dar uma de Al Pacino, mas a gente está apenas começando a se esquentar agora, pô. Agora nós começamos a se esquentar. Não é assim, daquele Já, não, já perfume de mulher? bastou, Perfume de já mulher, não é isso? bastou a outra sessão, né? Que é Aquela uma refilmagem de um filme italiano, Profumo di Donna, não é? Aliás, isso era um filme que eu queria ver, que o problema é que é muito grande, que eu queria rever, rapaz. Era 1900. Pô, É um filme fantástico, mas é gigantesco. Sem Mas condições. é gigantesco, né, cara? Não dá. tem que fazer 2 sessões. É. Mas aí é muito. A gente pode pensar em 2 sessões, não? Metade, metade, dá certo isso? Seria Dá, uma claro. tentativa. Não, dá porque quem não assistiu os 2 pode entender uma parte, porque é uma história, é São história. duas histórias, né? É. As histórias se emendam, mas tá certo que não é aquela maluquice de Ana e os Lobos e o outro lá, porque lembra aqueles 2 filmes do Saura, que eram os mesmos personagens assim, e um era uma comédia em cima do outro, assim, aquele também é legal ver os Eu dois. engasgo um pouco cada vez que ele coloca maluquice e Saura na mesma frase. Aí me dá um pouco de desespero, mas tudo bem. Eu vou. É por isso que eu até escrevi aí que eu botei. Vinho ali depois, eu vou meditar. Quando eu vi do que se tratava o Relaxar. filme, eu até tomei um control aqui antes de conversar com o Ricardo para eu tô calminho hoje, né? Eu tô calminho. Tá bom. E, Bom, pessoal, bem, então vamos jantar, né? Tá legal. Valeu, pessoal. Tá bom, pessoal, boa obrigado noite. por hoje, né? Fica essa ideia com tanto desenvolvimento e pouca sabedoria, né? Os mais sábios são aqueles que estavam lá atrás, né? Mas é isso, vamos lá. Pois então, até a próxima, talvez seja já numa quarta-feira, que a gente quer tentar experimentar um dia de semana, né? Vamos ver, porque Natal está tão caos esses dias que a gente não conseguiu, né? Foi uma coisa meio fora do 15 dias, viu, de loucura. Ainda temos uma ameaça velada para amanhã, que dizem que é o aniversário do sindicato e que vai ter um show. Não sei se vai ser verdade. Boa sorte aí, pessoal. Boa sorte. Que Deus os proteja. Pois é. Amém. Pois Pessoal, então, foi boa um noite. prazer. Até mais. Boa noite. Obrigada. Adorei os comentários de todos. Participem Também. sempre. A gente Boa aprende noite, muito. gente. Boa noite. Boa noite. Boa, Obrigado, Esther. gente. Tchau. Muito bom. Obrigado, tchau.